Mas conta pra nós aí, Daniel, como é que você começou? Porque é legal, Daniel, hoje você esteve aqui na Braep e você pegou uma premiação. Qual a premiação que você pegou? Peguei a premiação de 5 milhões em saque. 5 milhões em saque, já tá pertinho da próxima. E que ele ganhou até um presentinho, mano. Ganhei um iPhone de ouro. Ele tava até tirando um PPF da parada ali, não, mano. olha que tem um O plástico. que você falou? Esse não é do ano, não? Esse é do... Não, esse aqui é mais zero que o zero, gente. Porque esse aqui não é zero do ano, tá ligado? Zero É zero do ano que vem. Muito massa. Tem até plásticozinho aqui, ó. É um PPF no celular. Já viu isso, proteção. PPF? PPF é um negócio que põe no carro esportivo pra não arranhar Pra o não carro. arranhar. Esse aqui é pra não arranhar o ouro, tá ligado? Eu ainda não ganhei um desse, não. Eu tenho que conseguir sacar a plaquinha daquele que ele sacou também. É só pra primeiro, quem né? trabalha, moço. É diferente. É outro nível. É outro nível. Certo, mas o legal, o Daniel que fatura 5 milhões é massa, só que eu creio que a galera que tá em casa, a galera que tá assistindo, esse Daniel pode ser um Daniel muito distante deles no momento. Porque eu creio que no momento... Você nasceu rico? Não. Então, em determinado momento também você pode ter olhado para alguém ou se inspirado em alguém, visto alguém e visto como muito distante o resultado daquela pessoa que hoje é você. Então, eu quero primeiro, antes disso, interesse meu para a gente trazer a memória, até para conectar com quem está em casa que um dia esteve lá como você estava lá 3 anos atrás. Você falou que começou 3 anos atrás, né? Foi. Fazer dezembro agora 3 anos atrás. Ok. Como que era o Daniel daí a 3 anos atrás e como que você entrou nesse mercado? Como você caiu de paraquedas nesse mercado? Como que foi essa jornada sua? E para a gente entender como que era a sua vida antes desse mercado, entendeu? Para contextualizar com o pessoal. Maravilha. Antes de conhecer esse mercado, eu venho de uma família que não é de classe média alta, mas não é uma família pobre. Então eu sempre tive... quase tudo que eu queria que fosse necessidade básica. A minha mãe, ela é aquela aluna de escola que só tirava 10. Então, desde criança, ela mostra lá o boletim dela pra mim. Daniel, 10, 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 10. Sua mãe é exemplo, siga o exemplo da sua mãe. Nem um pouco de pressão, né? Nem um pouco de pressão. Sim, foi pior do que ser filho de professor. Não. E pra piorar a situação, a minha mãe passou em um concurso público e virou funcionária do Banco do Estado de Goiás, antigo BEC, que foi comprado pelo Itaú. Então, ela, além de só tirar 10, ela era funcionária pública. Caramba. E o meu pai, ele era um quase engenheiro. Eu também sou um quase engenheiro, velho. O que aconteceu com meu pai? Meu pai, ele estudou em boas escolas e ele conseguiu passar na Federal de Engenharia Mecatrônica lá em São Paulo. Isso há 20 anos atrás. Doideira. Perto de quando eu nasci. Eu tenho 23, então vamos colocar que há 24 anos atrás ele conseguiu isso. E ele começou a estudar lá para ser engenheiro mecatrônico. E durante o estudo dele eu nasci. Ele teve que abandonar a faculdade para trabalhar e me sustentar. E aí ele escolheu o trabalho de lava-jato. Ele abriu o lava-jato e começou a lavar carro sozinho. Então, meu pai era um quase engenheiro, a minha mãe era uma funcionária pública. Desde criança, eu escuto do meu pai e da minha mãe que você deve estudar. Minha mãe, Daniel, estude, tire 10, seja um funcionário público, tenha uma vida estável. Ou seja, um quase funcionário também. Tem muita mãe que tá dando esse mesmo conselho aí, né, gente? Tipo, tire 10 e seja um funcionário público. Quando alguém me fala isso, eu percebo que pais costumam colocar nos seus filhos os mesmos desejos que eles tinham ou os desejos que eles não conseguiram. E aí meu pai colocava em mim o desejo que ele não cumpriu. Daniel, seja engenheiro. Então sua mãe queria que você fosse funcionário público e seu pai queria que você fosse engenheiro. E aí? E aí que a minha irmã, pra completar a história, ela era perfeita na escola. Eu sei como é que é isso. Eu sou o filho mais novo, eu tô ligado como é que é. Eu também sou o filho mais novo. Você é ovelha negra, você não é o filho mais novo. Pode parar, filho. É diferente a ovelha negra de filho mais novo. Mas continua. E aí as notas da minha irmã eram 10, 10, Sua 10. irmã é mais velha? 2 anos. Ixi. Era terrível. Ela chegava pra minha mãe com o boletim dela e ela chegava com o boletim 10, 10, 10, 10, 10, 10. Se tivesse um 9 pra ela era motivo de tortura. Coitada. Aí já eu entregava o boletim pra minha mãe, era 6, 6, 6, 6, 6, um 7. Se tivesse um 8 era motivo de comemoração. Só fazia o necessário pra passar. A média era 6, eu só tirava 6. 6. E aí acabou que por muito tempo a minha mãe
tentou incutir isso em mim, de tirar boas notas, de ser funcionário público, meu pai de fazer faculdade, e eu não queria isso. Porque eu percebia a rotina dessas pessoas. Querendo ou não, minha mãe trabalhava todo dia, e meu pai trabalhava todo dia, e não tinham tanto tempo para nós. Sim. Então, por exemplo, meu pai saía de casa às 7 horas da manhã, e a minha mãe saía às 8 para trabalhar. Antes disso, eles levavam a gente no colégio, e eles se esforçaram a pagar um bom colégio para fazer a gente ter uma boa educação. E aí, eles voltavam de casa 6, 7, 8 horas. Então, assim, a minha mãe e meu pai trabalhavam de 8 a 12 horas por dia. Não direto, mas sim, o tempo que eles ficavam fora de casa, né? Certo. E eles não ganhavam tão bem assim. E, aliado a isso, eu nasci com a vontade, que eu não vou mentir aqui, vou fazer papo de adulto, eu nasci com a vontade de trabalhar pouco. Preguiçoso. O famoso preguiçoso. O caminho mais curto pro dinheiro. Mais uma sua aí. Então... vai gastando minhas frases. Vai. A minha ideia sempre foi arrumar uma maneira de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Que eu não precisasse ficar dependente do dinheiro. Que eu não precisasse trabalhar todo dia pro dinheiro vir. Que eu precisasse apenas construir. Qual foi? Aí você concluiu os estudos? Eu concluí ensino médio. Ensino médio. Não quis fazer faculdade? Eu não quis fazer faculdade. Mas por quê? Quando eu concluí o ensino médio, e o meu pai, louco pra eu fazer faculdade, assim que eu concluí o ensino médio, o meu pai faleceu. Ele morreu. E a minha mãe perdeu o emprego dela no banco. Nossa, que baque. E aí, a minha mãe sem emprego no banco, que teoricamente era um emprego estável, e o meu pai... sem esse poder de estabilização que um pai tem na família, a minha irmã, que conseguiu ser funcionária pública, também largou o emprego. Nossa. E aí... Tava tudo numa crescente, assim. Do nada, deslanchou tudo. Que isso? Pois é. E a minha mãe conseguiu se aposentar porque ela assinou carteira com 12 anos de idade. As regras trabalhistas eram diferentes. Quando ela foi mandada embora, ela conseguiu se aposentar. Para me sustentar, eu tive que arrumar um emprego, porque o emprego da minha mãe, ela não tinha mais. Ela só era aposentada. Isso com quantos anos de idade você tinha? Com 18. E eu não tinha meu pai, minha mãe é aposentada, minha irmã também. Mas com 18 já tá mais que na hora de você arrumar um emprego mesmo. Eu acho que foi tirando a parte do seu pai ter falecido, os demais motivos pra você arrumar um emprego acho foram que válidos, né? Foram válidos, né? Com 18 anos já dá pra trabalhar, já não é pecado, tipo, não vai preso. Qual foi o seu primeiro emprego? De carteira assinada, meu primeiro emprego foi como frentista em um posto de gasolina. E eu trabalhei nesse emprego por 1 ano. Eu já trabalhei em outros empregos sem carteira assinada, mas tipo assim, eu quero comprar uma coisa. Né? Quero comprar uma coisa, eu não tenho dinheiro, eu vou trabalhar. Eu trabalhei em barra quente, cachorro quente, em loja de autopeça. Eu trabalhei fazendo limpeza em autopeça. Mas isso menor. Quero comprar, trabalho, compro, acabou. E aí eu comecei com esse emprego de frentista, carteira assinada. E aí eu vi como que é a realidade de uma pessoa que trabalha de carteira assinada todo dia. Dependendo de outra pessoa ou de outra empresa. Então, assim, frentista é um trabalho humilde, eu não tinha formação nenhuma, era muito comum... De que hora que você trabalhava? Eu trabalhava de 1h30 da tarde às 9h30 da noite. Certo. Então, eu não tinha formação nenhuma. Qualquer um pode ser frentista, faz um curso, tá cá. Tem que fazer curso? Tem curso. Pra trabalhar de frentista? Sim! Você vai aprender a operar a bomba de gasolina. Operar a bomba, né? 06. Não sabia, né? Aí chega o frentista, primeiro dia acende um cigarro, assim, do lado da bomba. Aí explode tudo. Aí realmente, né? Verdade, mas eu não sabia que tinha que fazer curso. Eu também não sabia, não. Tem qualificação pra frentista.